respirei, eu almocei, eu jantei o mapa eleitoral americano nos últimos 4 anos. Se não deu divórcio até agora, não dá mais. Os condados, enfim, eu queria entender o que tinha acontecido naquela eleição e também fazer de novo a previsão para 2024. E Sérgio, eu tive vergonha de me apresentar antes, mas eu sei quem você é, tá? Dessa vez a gente melhorou, a gente acertou 48 dos 50 estados. E acertamos também quem venceu a eleição. Agora é óbvio que são vários os fatores que levaram à vitória do Donald Trump. Eu vou contar um segredo aqui. O Marcel é testemunha, ele está aqui. Ele me ligava e perguntava, Ivan, e aí? E eu ficava nervoso e não respondia. Mas tem uns 30, 35 dias que o Trump está eleito. Ele não podia mais perder a eleição. Desde que a Kamala soltou a célebre frase a uns rapazes que disseram que Jesus Cristo, né, Nosso Senhor é o Rei, que eles não eram bem-vindos naquele comício. Eu garanto para vocês, o Trump só perdia a eleição se ele saísse atirando em Nova York, na rua, em crianças, talvez adulto ele ainda arriscava ganhar a eleição. Mas, como eu disse, são vários fatores que levaram à vitória do Trump. O voto dos jovens. Isso é uma tendência que começou aqui na eleição do Parlamento Europeu. Os jovens votando na direita. Olha só, a esquerda está batendo a cabeça com isso até agora. Os latinos votando para o Trump. Os homens, a comunidade negra votando, os eleitores negros votando para o Trump. O Obama, ele não deve ter dormido desde a noite da eleição pensando nisso até agora. Mas eu quis separar um detalhe, né, dessa vitória do Trump. Agora um contexto muito importante. A campanha do Trump trabalhou muito para que o resultado da vitória do Trump fosse anunciado na noite da eleição. Isso era crucial. Eu acompanhei de perto, consegui me infiltrar lá também. E era importante que o resultado fosse anunciado na noite da eleição. Se nós amanhecêssemos no dia 6 de novembro sem um anúncio, a cada minuto, a cada dia que passasse, as chances da Kamala Harris ganhar a eleição aumentariam. Eis que entra a comunidade Amish, lá da Pensilvânia. Não sei se os senhores aqui estão familiarizados quem são os Amish. Aqui tem uma foto deles fazendo campanha para o Trump, coisa inimaginável há 4 anos atrás. Tá? Pode passar a próxima foto deles aqui. Os Amish, eles saíram aqui da Europa, sofrendo perseguição religiosa, e aí a gente vai fazer conexão com a questão da liberdade também, e eles vivem um estilo de vida do século XVIII. Eles não têm internet, eles não têm... pode ver que a produção rural deles não é mecanizada, mas não com aparelhos que usem eletricidade. Que mal essa gente pode fazer para uma sociedade? Quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles receberam uma promessa de que o Estado não iria interferir na liberdade religiosa deles e no estilo de vida. Para eles, essa promessa feita em 1751, a data pode ser que não seja bem essa, mas está dentro da margem de erro. Para eles, essa promessa ainda está valendo. Acontece que os Amish, então, eles não votam também. Eles têm direito a voto. Pois não. Pergunta. E agora, como se nada tivesse acontecido, a gente volta com o Ivan. O Trump, ele fez questão de voltar lá, né? E ele recomeçou o comício de onde ele parou. Com a frase, como eu ia dizendo... Então nós temos a comunidade dos Amish, né, que tem esse estilo de vida, onde eles não usam eletricidade, enfim. E eles não têm um histórico, apesar de ter o direito de votar, de participar em eleições. A visão deles é de que, olha, esse negócio de eleição, leis dos homens, nosso negócio é com Deus. E, portanto, nós não acreditamos muito nessa questão de eleição. Acontece que, por uma ironia do destino, a maioria dos Amish não está no Oregon, está na Pensilvânia. Pois é, aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. E, em 2020, aproximadamente, 2.500, 3.000 Amish votaram em Donald Trump. É um número já considerado alto para 2020. O que levou tantos Amish a votarem no Trump? Uma eventual obrigatoriedade da vacina. Eles não queriam ser vacinados, devido, né, às crenças deles. E aconteceu isso, eles votaram.
No meio desse processo, eles conseguiram, eles não precisaram ser vacinados, uma briga danada lá, mas eles conseguiram. Só que agora, em 2024, nós saímos do número histórico de 3 mil Amishes para aproximadamente 35, 40 mil votos para Donald Trump dos Amishes. Mas, Dom, o que aconteceu entre 2020 e 2024 para que tantos Amishes votassem, principalmente no estado da Pensilvânia? E depois eu vou explicar o porquê da importância do voto deles na Pensilvânia. Acontece que a Pensilvânia é administrada pelo Partido Democrata. E como eu disse, né, os Amishes não usam eletricidade e tudo mais, mas eles têm o meio de sustento, o trabalho deles, eles precisam vender os produtos, né, o leite, né, os vegetais e tudo mais. Eis que um fiscal do Partido Democrata foi lá falar com o Amish. Seu Amish, o senhor não pode mais vender seu leite porque ele não é pasteurizado, ele não passa por um processo eletrônico. Então, ou vocês se adaptam, ou não pode mais vender o leite. Isso gerou um bafafá dentro da comunidade Amish, porque eles viram novamente o Estado querendo interferir no estilo de vida deles. No mercadinho que eles têm lá na Pensilvânia, tá colocado lá, quem compra o leite sabe que é um produto natural. Não, eles não estão enganando o consumidor. A mesma coisa com os outros produtos, carne de porco, não sei se eles vendem carne, mas enfim, vegetais e tudo mais. Diante desta pressão do Estado, eles fizeram um, aspas, acordo com o Partido Republicano, ou seja, não é garantido que eles vão votar de novo para o Trump, aliás, para outro candidato republicano em 2028. Mas para conseguir manter essa liberdade religiosa e de estilo de vida, eles pularam então de 3 mil para aproximadamente 40 mil Amishes que votaram no Trump. Mas alguém já deve ter olhado no celular, como o Rodrigo, e vai me perguntar: Ivan, mas o Trump ganhou com aproximadamente 130 mil votos na Pensilvânia. Por que os 40 mil votos deles foi tão decisivo assim? Aí a gente volta na questão que eu falei da campanha, que elaborou um verdadeiro plano de guerra, de ter que decretar a vitória do Trump na noite da eleição. E isso só foi possível porque o Trump venceu na Pensilvânia. E por que a Associated Press, a Decision Desk da Associated Press, teve que declarar a vitória do Trump, talvez no momento que eles não quisessem? Eles estavam esperando. Nós, na cobertura, aqui eu posso contar, já fazia 1 hora que a gente sabia que o Trump tinha ganho a Pensilvânia. Mas nada das emissoras chamarem a vitória para o Donald Trump. Acontece que se a margem fosse um pouco menor dos 130 mil, fosse menor de 100 mil votos, um exército de advogados do Partido Democrata ia pedir a recontagem dos votos. Manipulação. E nós teríamos aí, então, o recall da Pensilvânia, ou seja, o Trump não teria os 19 delegados da Pensilvânia. Como Arizona e Nevada tradicionalmente demoram para contar os votos, nós não teríamos Arizona e Nevada. O que ia acontecer? O Wisconsin, onde o Trump ganhou também, mas por 30 mil votos, também ia pedir recontagem. Ou seja, não teríamos Donald Trump declarado vitorioso da eleição na noite da eleição, não fosse os 40 mil votos dos Amishes, que eliminou qualquer possibilidade de recontagem dos votos. Esse foi o recado. Eu percebi que os Amishes tinham ganho essa importância quando um dos principais assessores do Donald Trump foi no Twitter. Eu chamo o Facebook de Orkut, então, assim, eu vou chamar o Twitter para o Elon Musk, que me desculpe, mas... Ele foi no X e escreveu: olha, vocês não sabem, mas a comunidade Amish está salvando o Ocidente nesse momento. E eu que fiquei 4 anos olhando o mapa, no momento eu falei: mas como, se a vantagem é tão grande, né? E eu sabia que, na melhor das hipóteses, 30 mil Amishes iam votar no Trump. E aí eu fui fazer esse trabalho de descobrir, então, o background da importância de se declarar... Tinha que ser a Pensilvânia, por causa que era o dos swing states, era o que tinha mais delegados, não podia ser outro estado. Tinha que ser a Pensilvânia. Com isso, com essa apresentação que eu quis fazer aqui, eu quero trazer 2 pontos. O Estado foi lá interferir na vida deles. Ou seja, o próprio movimento revolucionário
jogou um bumerangue que voltou na cabeça deles, com essa questão dos Amish. E para concluir, a segunda mensagem que essa questão toda dos Amish nos ensina é o seguinte: não mexa com quem está quieto. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Ivan. Isso aí, vamos dar uma nova salva de palmas aí. Obrigado pela aula. Obrigado, Ivan, por ter permitido a gente abrir esse parênteses ali. É interessante ver essas análises que a gente não faz a mínima ideia quando tem alguém estudioso para nos explicar esses detalhes do que aconteceu numa eleição como essa, que todo mundo vibrou, né? Todos nós vibramos com essa eleição.